O Domo de Ferro de Israel tem sido eficaz em proteger suas cidades até agora, mas nunca enfrentou o desafio de uma guerra em grande escala. O Hezbollah, posicionado ao norte, e o Irã, ao leste, representam ameaças constantes às defesas israelenses. A grande pergunta é: o que acontecerá quando um desses inimigos decidir atacar com força total? Será que as defesas de Israel conseguiriam resistir a um ataque massivo de todos os lados? Ou o Domo de Ferro é apenas o começo do que Israel precisa para se defender? O Domo de Ferro é um sistema de defesa desenvolvido pela Rafael Sistemas Avançados de Defesa e Indústrias Aeroespaciais de Israel para proteger Israel contra foguetes de curto alcance e ataques de artilharia. Ele usa mísseis interceptores como o LM-2084 e o Tamir, e é uma alternativa mais acessível ao sistema americano no Domo de Ferro assim. Imagine que você acorda e percebe que todas as crianças da sua vizinhança estão jogando pedras na sua casa. Sem que elas saibam, você tem um mecanismo de defesa que detecta a trajetória de cada pedra e lança uma de volta na mesma direção. As duas pedras colidem no ar, salvando suas janelas. Simples, né? É assim que o Domo de Ferro de Israel funciona agora. Imagine que, no lugar de pedras, os ataques são com foguetes muito maiores e mais caros. No seu cenário de defesa em casa, não custa nada substituir as pedras que você joga de volta. Mas, no caso de Israel, cada míssil interceptador no Domo de Ferro custa mais de $50 mil. A realidade é que, embora o Domo de Ferro nunca tenha falhado, em uma guerra total até mesmo, as defesas robustas de Israel podem ser sobrecarregadas. O Domo de Ferro é mais adequado para defender contra ataques menores. Cada unidade de lançamento de mísseis do sistema geralmente contém até 20 interceptores e o sistema de monitoramento limita a capacidade de interceptar apenas cerca de 20 mísseis antes de recarregar. Quando um míssil inimigo é detectado, o Sistema de Controle de Batalha e Gerenciamento de Armas, BMC, calcula o ponto de impacto com base nos dados do radar e então envia um míssil interceptador para neutralizá-lo da forma mais eficaz possível. Embora o sistema seja eficiente, ele funciona melhor contra foguetes e mísseis de curto alcance, entre 4 e 70 quilômetros. Porém, em um ataque maior, envolvendo múltiplos mísseis, o Domo de Ferro pode acabar sendo sobrecarregado. O Ministério da Defesa de Israel tem outra carta na manga. O Domo de Ferro foi projetado para interceptar apenas foguetes que estejam em rota de colisão com áreas residenciais, como cidades e subúrbios ou locais militares estratégicos. É como se você não se importasse se algumas pedras caíssem no lixo ao lado da sua casa. Da mesma forma, o governo israelense não se preocupa tanto se mísseis caírem em áreas desabitadas ou regiões áridas. Agora, o Domo de Ferro sozinho não conseguiria enfrentar o arsenal de 100 mil foguetes do Hezbollah. E com o Irã entrando em uma possível guerra, a questão é: quais opções restam para Israel lidar com ambos os inimigos? É aí que entra o sistema de defesa Funda de Davi. Você pode pensar na Funda de Davi como a solução ideal de Israel contra mísseis de médio alcance, especialmente aqueles que vêm de 40 a 300 quilômetros de distância. Ao contrário dos foguetes mais simples que o Domo de Ferro intercepta, esses mísseis são mais sofisticados, mísseis balísticos táticos e mísseis de cruzeiro. E assim como o Domo de Ferro, a Funda de Davi também tem a capacidade de neutralizar essas ameaças mais avançadas. A Funda de Davi utiliza um sistema mais complexo em comparação ao Domo de Ferro. Ela opera em 2 estágios para interceptar e destruir o míssil que se aproxima, usando uma tecnologia chamada Hit to Kill. Esse método envolve o míssil interceptador colidindo diretamente com o míssil inimigo, detonando-o e transformando-o em pequenos pedaços, eliminando a ameaça por completo. O sistema foi projetado para enfrentar mísseis de médio alcance como o Fatah-3, frequentemente usado pelo Irã. Parece que Israel está bem protegido, certo? Mas a situação não é tão simples. Tudo se resume a custos.
Cada vez que Israel dispara um míssil interceptador da Funda de Davi, o custo é de cerca de 2 milhões de dólares. Usar esse sistema para derrubar mísseis de cruzeiro não é uma solução financeiramente viável para qualquer país, incluindo Israel. Talvez, por isso, a Funda de Davi seja usada com moderação. Embora seja uma poderosa ferramenta de defesa, Israel tem preferido recorrer ao domo de ferro em situações menos críticas, e o uso da Funda de Davi tem sido visto em poucas ocasiões. Um exemplo do uso da Funda de Davi foi em 2023, quando o sistema foi acionado para interceptar um foguete Badr 3 lançado da faixa de Gaza em direção a Tel Aviv. Esse episódio mostrou a capacidade do sistema de lidar com ameaças mais complexas, como mísseis de cruzeiro reais. No entanto, vale lembrar que a Funda de Davi é um sistema de defesa de nível 2, projetado especificamente para interceptar mísseis de médio alcance. Embora a Funda de Davi possa enfrentar o que o domo de ferro não consegue, ainda existem ameaças maiores. Mísseis balísticos intercontinentais, como o Shahab-3 do Irã, ou mísseis de cruzeiro pesados, como o russo Iskander e o chinês DF-15, carregam cargas úteis mais poderosas e representam desafios ainda maiores para os sistemas de defesa de Israel. Para essas ameaças, Israel precisaria de soluções ainda mais avançadas, complementando suas defesas com camadas adicionais de proteção. Com recursos limitados e já esticados, Israel enfrenta o desafio de defender-se contra ogivas capazes de destruir cidades inteiras. Para lidar com essas ameaças, o país desenvolveu o projeto AO-3, um sistema de defesa de nível 1 projetado para interceptar mísseis balísticos intercontinentais e outras ameaças complexas que vão além da capacidade de defesa aérea tradicional. Poucos países no mundo possuem esse tipo de tecnologia. O sistema AO-3 tem alcance suficiente para destruir mísseis inimigos antes de sua reentrada na atmosfera superior, podendo até neutralizar satélites em órbita. Esse sistema é particularmente eficaz contra mísseis hipersônicos, que viajam a velocidades 5 vezes maiores que a do som e têm grande manobrabilidade, capazes de cobrir longas distâncias, como da China ao Texas. O AO-3 usa radar para detectar mísseis balísticos intercontinentais em voo e destruí-los no espaço ou pouco antes de entrarem na atmosfera. Com as recentes atualizações no sistema, uma única bateria do AO-3 pode interceptar até 5 mísseis balísticos intercontinentais em apenas 30 segundos. Outro ponto fascinante do sistema é sua capacidade de ser lançado ao espaço antes mesmo que a trajetória exata do míssil inimigo seja conhecida. Isso permite que as forças de defesa de Israel respondam rapidamente a lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais, enviando interceptores enquanto o sistema ainda está calculando a verdadeira rota do míssil. No entanto, a grande desvantagem do projeto AO-3 é o seu custo de operação. Lançar um interceptor hipersônico é ainda mais caro do que o próprio míssil hipersônico que ele tenta interceptar, o que torna a defesa muito onerosa. Mesmo assim, diante das ameaças crescentes, Israel precisa continuar investindo em tecnologia de ponta para garantir sua segurança. 6 mísseis do sistema Arrow-3 compõem uma unidade de lançamento de mísseis em um local de interceptação e o restante do processo segue essencialmente o mesmo. Esses 3 sistemas, Domo de Ferro, Funda de Davi e Arrow-3, formam a base dos sistemas críticos de defesa aérea de Israel e frequentemente trabalham em sincronia, aproveitando ao máximo suas capacidades combinadas. O Domo de Ferro é o sistema mais interno de defesa, especializado em interceptar ameaças de curto alcance. Já a Funda de Davi e o Arrow-3 operam em diferentes camadas, lidando com mísseis de médio e longo alcance, respectivamente. No entanto, cada um desses sistemas tem suas próprias limitações. Por exemplo,
A Funda de Davi e o Arrow 3, embora poderosos, já apresentaram falhas operacionais. A verdadeira eficiência desses complexos sistemas depende de sua capacidade de coordenar e operar em conjunto. Israel é capaz de não apenas operar, mas também sustentar esses sistemas de defesa em camadas graças a um software de gerenciamento de batalha. Esse software é fornecido e mantido pelo Sistema Avançados de Defesa e pela indústria aeroespacial de Israel, com apoio significativo dos Estados Unidos. Esse suporte permite que as forças de defesa de Israel sincronizem as operações dos sistemas, criando um mecanismo de defesa altamente eficaz. O resultado é um sistema integrado que pode não apenas prever, mas também agir rapidamente com base em informações de inteligência e monitoramento de radar. Isso permite interceptações eficazes e, em alguns casos, contra-ataques. Essa integração fornece uma camada adicional de segurança ao espaço aéreo de Israel, tornando-o praticamente impenetrável devido às suas estratégias de defesa em camadas DOT. As estratégias das Forças de Defesa de Israel e do Ministério da Defesa também garantem que os sistemas se concentrem em mísseis mais perigosos, ignorando aqueles que cairiam em áreas desabitadas. Isso economiza custos operacionais e tempo valioso. A coleta e análise contínua de inteligência permitem que Israel antecipe movimentos inimigos e planeje estratégias de defesa e ataque de forma precisa, aumentando sua capacidade de resposta e segurança. A visão operacional de Israel garante a defesa do país e uma resposta eficaz a ataques em larga escala, embora seu sistema não seja infalível e possa falhar em caso de muitos ataques simultâneos. Nesse contexto, aliados como Estados Unidos e Jordânia são fundamentais, oferecendo informações valiosas e fortalecendo a defesa israelense, reduzindo o impacto de ataques DOT, os investimentos significativos dos Estados Unidos em sistemas de defesa como o Domo de Ferro, a Funda de Davi e o Cetro do Céu demonstram seu compromisso com a segurança de Israel. O presidente Biden reforçou esse apoio, advertindo o Irã e mostrando ações concretas, como a interceptação de mísseis. A Arábia Saudita e a Jordânia também contribuem com informações, ajudando a prevenir ataques DOT. Apesar das alianças estratégicas, Israel enfrenta desafios, como a possibilidade de uma guerra em várias frentes, que poderia esgotar recursos e moral das tropas. A falta de recursos e a pressão sobre os sistemas de defesa são preocupações, mas a ajuda contínua dos aliados é essencial para a sobrevivência e o fortalecimento das defesas de Israel. O cenário está em constante evolução, tornando os aliados cada vez mais cruciais para a segurança a longo prazo de Israel.